Queridos irmãos e irmãs, como já é de conhecimento da igreja, pelo menos foi avisado há um tempo atrás, nós iniciamos esse ano um processo de discipulado aqui na igreja. Já tem alguns dias, alguns meses, iniciamos um processo de discipulado. O que é o discipulado? O discipulado nada mais é do que você acompanhar uma pessoa, ensinar o caminho do evangelho para essa pessoa, caminhar com ela, orar com ela, andar com ela e ler a Bíblia com ela. Isso é basicamente, em tese, o discipulado. E nós iniciamos, como eu disse, alguns meses atrás, um grupo, um momento de discipulado. Inicialmente, esse grupo começou com 9 irmãos e irmãs. 9 irmãos e algumas irmãs se dispuseram a um treinamento sobre evangelização e discipulado. Começamos então esse processo na igreja, com vistas, qual a lógica de um processo de discipulado? É para o amadurecimento cristão, é para o enriquecimento da compreensão da vida cristã e, como consequência disso, evidentemente, alcançar novos discípulos, ter novos discípulos. Pois bem, começamos esse processo. E depois disso, depois de iniciado esse processo, iniciamos há 4 meses atrás, exatamente. E depois disso, cerca de um mês depois que nós iniciamos, cerca de, portanto, 3 meses atrás, num dia comum, numa semana comum, como tantos outros dias são comuns na nossa vida, e como tantas outras semanas são comuns na nossa vida. Num dia comum desse, da vida humana, 2 desses irmãos, na verdade um casal, eles tomaram uma decisão que à primeira vista não parecia grande coisa, não parecia ser uma grande coisa, num dia comum, numa semana comum, como sempre são comuns os dias. Eles tomaram uma grande decisão. Eles decidiram abrir a porta da própria casa, decidiram convidar uma pessoa para juntos estudarem a Bíblia. Eles decidiram, portanto, convidar um vizinho, uma pessoa conhecida, decidiram sentar-se à mesa com essa pessoa, abrir a Bíblia e simplesmente caminhar ao lado de uma pessoa por algumas semanas. Convidou essa pessoa para esse encontro. Nada espetacular, nada grandioso, não tinha holofote, não tinha fogos de artifício, nada, nenhum sinal do céu bombástico, nenhuma multidão reunida, não tinha nada disso, nenhuma placa anunciando que ali começava uma coisa eterna, não houve nada disso, só um casal, um convite, uma pessoa, uma mesa onde se assentaram a ela e a disposição de investir tempo, a disposição de investir tempo em outra vida, apenas isso. Como eu disse, sem holofote, sem fogos de artifício, sem banda, sem nada, só isso. E muita oração. Muita oração. E nessa noite, irmãos, hoje, há uma pergunta a ser feita a todos nós. O que nós estávamos fazendo há exatos 3 meses atrás? Provavelmente algo rotineiro. Provavelmente
Numa noite, há 3 meses atrás, estávamos fazendo algo rotineiro. Talvez estivéssemos trabalhando, cuidando da casa, resolvendo a vida, como sempre, num dia comum, como foi comum há 3 meses atrás a nossa vida. Foi tudo comum para nós. E, no entanto, é exatamente assim, irmãos e irmãs, é exatamente assim que as coisas acontecem no reino de Deus. Não com fogos de artifício, não com holofotes, mas com fidelidade silenciosa no meio das coisas comuns, simples, comuns. Guardem isso um pouquinho, porque ao longo dessa mensagem eu vou contar a vocês o que aconteceu com essa história. E garanto, vale a pena esperar até o fim, vale a pena, porque essa história ainda está sendo escrita, ela não foi escrita ainda, ela está sendo escrita, e ela tem tudo a ver, essa história que eu acabei de contar, tem tudo a ver, exatamente tudo a ver com o que nós leremos daqui a pouco. Tem tudo a ver com o que nós vamos analisar hoje. Porque foi assim, foi numa manhã comum, como são todas as manhãs para nós, uma manhã comum. Foi numa manhã comum, à beira de um lago, que a história da igreja cristã começou. Nós estamos aqui hoje por causa de uma manhã comum, de um dia comum, de uma coisa comum. Não houve anúncio prévio, não houve preparação espiritual de semanas, meses ou décadas. Não. Apenas homens comuns fazendo o trabalho comum de todos os dias. Eles foram interrompidos nesse dia comum por um chamado. Eles foram chamados e foram aquilo que era comum no seu dia a dia foi interrompido por um chamado que mudaria não apenas as suas vidas, mas mudaria o curso de toda a história humana, num dia comum, numa manhã comum, como são comuns todos os nossos dias. Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós leremos do versículo 16, Marcos 1, 16 até o 20. Eu farei a leitura na nova versão transformadora, NVT, mas você pode ler na tradução que você tem, ou se quiser e preferir, você pode acompanhar aqui pela tela. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Prestem atenção na história. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Versículo 17. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Esse é o texto. 4 homens, 2 duplas de irmãos, um lago, numa manhã qualquer, 2 embarcações, 2 barquinhos,
as redes molhadas ali, as mãos com certeza meio que calejadas de puxar as redes pelo trabalho diário, tudo comum, nada de anormal, nada de esplendoroso, nada de majestoso. E uma frase de Jesus que muda e reorganiza tudo na vida daqueles 4 homens. Para dizer a verdade, vira de pernas para o ar aquelas vidas daqueles irmãos. Disse Jesus: Simão, André, Tiago, João, venham, eu vou fazer vocês pescadores de gente. Eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Esse pequeno texto, irmãos, tão breve, apenas 5 versículos, dessa chamada perícope, 5 versículos. Esse pequeno texto carrega em si a estrutura completa do que significa ser chamado por Jesus Cristo, o que significa, a partir desse chamado, tornar-se um discípulo que também faz discípulo. Um discípulo que faz discípulo. Venham, eu vou transformar vocês em pescadores de gente. Foi esse o chamado de Jesus Cristo. E hoje nós meditaremos sobre esse chamado. O chamado de Jesus ao discipulado. O chamado de Jesus ao discipulado. E o título dessa meditação você recebeu durante a semana: da rede de pesca para a rede de discipulado. Esse é o convite de Jesus para todos nós nessa noite. Esse texto apresenta-nos algumas verdades, algumas coisas interessantes. A primeira é que o chamado de Jesus Cristo interrompe aquilo que é comum, a rotina. Rotina é isso, é comum. Todo dia acontece a mesma coisa. Aliás, há uma música que diz isso: todo dia ela faz sempre tudo igual. Isso é rotina. O dia comum de todos nós, com os nossos afazeres. O chamado de Jesus interrompe a rotina. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, versículo 16, Jesus viu Simão e seu irmão André. O que eles faziam? Eles jogavam as redes ao mar porque eles viviam da pesca. Eram pescadores, simples pescadores. Note o detalhe, querido irmão: Jesus não encontra esses irmãos num templo. Eles não estavam no templo orando, eles não estavam no templo. Eles não estavam estudando as Escrituras, eles não estavam numa vigília de oração, eles não faziam nada disso. Jesus os encontra simplesmente trabalhando, no dia a dia, no comum da vida humana. Jesus os encontra naquele momento, fazendo aquilo que eles faziam todos os dias, todo santo dia, eles faziam aquilo. Desde que eles se entendiam por gente, eles faziam aquilo. Simão e André não estavam se preparando para um encontro divino. Deus vai falar conosco, vamos nos preparar espiritualmente, vamos ficar num encontro de oração, de renovação, porque Deus vai falar com a gente. Eles não estavam nesse momento assim. Eles estavam simplesmente fazendo todas as coisas que eles faziam todos os dias. E ouso dizer, eles sequer estavam pensando em Deus naquele momento. Porque assim, a gente não pensa em Deus 24 horas por dia. Porque a vida, você tem atividades, todos nós temos as nossas atividades. Eles não eram diferentes. Eles sequer estavam pensando no Senhor. Eles estavam, na verdade, apenas garantindo o sustento do dia a dia, o sustento do dia. Era isso que estava na mente deles, fazer o sustento do dia. Isso nos ensina, queridos irmãos, algo muito profundo sobre a natureza do chamado de Deus. Ele não espera o momento perfeito. O Senhor não espera o momento perfeito na nossa vida.
Ele não aguarda que estejamos, todos nós, espiritualmente prontos, organizados, preparados, prontos, com a nossa vida arrumada. Agora, Senhor, pode falar. Está tudo certo na minha vida, eu me preparei perfeitamente, estou pronto para tudo, Senhor. Agora o Senhor pode me chamar para aquilo que o Senhor quiser. Sabe quando esse dia vai chegar? Esse dia vai chegar nunca, porque esse dia não existe. Esse dia não existe. Deus interrompe a rotina exatamente porque é ali, no meio da rotina, que a maioria de nós vive a maior parte do tempo. O nosso tempo, a maior parte dele é na rotina. Não é aqui no templo, orando, cantando, louvando, adorando. Se o chamado de Jesus Cristo dependesse de que nós estivéssemos prontos, com certeza não haveria chamado algum. Se o chamado de Jesus dependesse de encontrar pessoas em momentos extraordinários, ele raramente encontraria alguém, porque nós nunca estamos preparados. Nunca. Jesus não escolheu para si, naquele momento, os sábios do mundo, nem os poderosos. Jesus não foi atrás dos ricos e poderosos, mas ele foi atrás de homens simples, tirados do meio da sua labuta diária, precisamente para que ficasse evidente, que ficasse mostrado às claras, que a eficácia do ministério do discipulado, do ministério da evangelização, não vem da capacidade humana, mas do poder de quem chama. Quem nos chama é poderoso. Portanto, não importa se eu sou culto e letrado, se eu sou analfabeto, se eu sou isso ou aquilo, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou poderoso, se eu sou isso ou sou aquilo, não importa, porque para o chamado do Senhor Jesus, o que importa é o poder de quem chama, e quem nos chama é poderoso. Essa é a diferença. Portanto, nós jamais devemos esperar ficarmos prontos para o chamado, porque nós nunca ficaremos. Nunca nos sentiremos prontos para o chamado, jamais. Isso deveria nos libertar, saber disso deveria nos libertar de uma ideia completamente equivocada, que muitas vezes nós carregamos. Todos nós, de um jeito ou outro, já carregamos esse sentimento e essa ideia, que é a de que precisamos primeiro estar prontos, para depois sermos úteis para Deus, para fazermos algo para Deus. Esse é um equívoco total, e é justamente essa ideia de que nós precisamos nos preparar, de que nós precisamos de algo mais, é que nos afasta das coisas de Deus. É uma coisa meio que inconsciente. Eu não estou preparado, portanto não vou me habilitar. Mas eu nunca me sinto preparado, portanto eu nunca vou me habilitar. Portanto eu nunca faço. E por que eu nunca faço? Porque eu nunca estou preparado. É o grande drama, não é? Do biscoito, não é? Pois bem, a ordem, queridos irmãos, no texto de Marcos é exatamente inversa. Jesus chama primeiro ele chama, independente de quem esteja preparado ou não. Ele não perguntou: Simão, você está preparado? Você pode me seguir? Ele não perguntou nada, simplesmente chamou. Jesus chama primeiro, a transformação e a capacitação vem depois, como uma consequência natural de segui-lo, não como pré-requisito. Não é um pré-requisito eu estar preparado, é uma consequência. Ele me chama e eu vou sendo preparado por ele. Deus não espera pessoas prontas. Deus não espera pessoas prontas. Ele chama pessoas comuns, como eu e você, no meio da rotina, no meio do dia comum, no meio da coisa comum, e as transforma no caminho, enquanto anda junto com elas. Jesus vai nos transformando, nos capacitando, enquanto caminha conosco. É assim.
E é exatamente isso que aconteceu, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu há 3 meses atrás. E eu vou citar os nomes, não para que eles se sintam orgulhosos disso, não é. É para que nós percebamos que Deus fala. Foi exatamente isso que aconteceu há 3 meses, quando o seu Elias e a dona Odete decidiram, no meio da própria rotina, e eles têm um dia atribulado, vocês sabem, né? No meio de trabalhos domésticos, compromissos, cansaço do fim da tarde, porque ficar sem ter o que fazer cansa, não é? Eles resolveram então abrir espaço para caminhar ao lado de alguém. Eu estou brincando porque eles são aposentados, né? Essa é a ideia. Eles não têm que cumprir horário, bater horário em algum lugar, bater cartão em algum lugar. Eles não esperaram ter um dom especial de evangelista, nem um diploma de teologia, nem uma agenda vazia. Minha agenda anda muito corrida, não tenho tempo para isso. Eles fizeram o que Simão e André fizeram, continuaram fiéis onde eles estavam e permitiram que Deus interrompesse a rotina deles, aquele espaço comum com um propósito eterno. Talvez, irmãos, esta noite, alguém aqui esteja pensando: eu não tenho tempo. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo, eu não tenho preparo, e eu não tenho talento para investir na vida espiritual de uma outra pessoa. Talvez isso esteja no seu coração. Talvez você tenha guardado isso no coração por muitos anos, essa ideia: eu não estou preparado, eu não tenho habilidade, eu não estou pronto, eu não tenho tempo. Mas vejam bem, vejam comigo, Simão e André também não tinham. Eles tinham apenas as redes, um barco, um irmão, cada um, e um lago. E o trabalho foi o suficiente, porque aquele que chama não pede que estejamos prontos. Ele não perguntou se eles estavam prontos. Ele não perguntou se eles eram hábeis, se eles tinham aptidão para fazer isso, se eles tinham jeito para fazer aquilo. Jesus não perguntou nada disso para eles. Simplesmente os chamou. Pede apenas disposição para largar a rede quando ele passar. A única coisa que Jesus pediu foi isso: venham, venham e eu vou fazer de vocês pescadores, não mais de peixes, mas de gente. Vocês vão pescar agora gente. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender dessa história e desse texto é que o chamado interrompe aquilo que é comum, de todo mundo, de todas as pessoas. A segunda coisa é que o chamado transforma, redefine, dá uma nova definição à nossa própria identidade e ao propósito da nossa vida. Diz o versículo 17: venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. Há algo, irmãos e irmãs, maravilhoso escondido na estrutura dessa frase. Essa frase de Jesus, esse chamado de Jesus, que vale a pena olharmos com atenção, nos apresenta algumas coisas interessantes. No grego original, a expressão traduzida como eu farei de vocês, carrega a ideia de um processo contínuo de transformação. Não é uma coisa que eu vou prepará-los e tá bom, não, é uma coisa que vai sendo sempre feita. É como se fosse um gerúndio para nós, fazendo, indo, cantando, falando, é mais ou menos isso. Não é um passe de mágica instantâneo, eu vou fazer assim e vocês vão ser pescadores de gente. Não, isso vai sendo construído enquanto nós vamos caminhando. Um verbo que indica que Jesus assume a responsabilidade de transformar, de formar, de moldar aqueles homens que ele chamou ao longo do tempo, à medida que o seguem, enquanto caminham na vida, enquanto vivem o dia comum, a manhã comum, a tarde comum, a noite comum. Não é sigam-me porque vocês já sabem pescar gente. Não foi isso que ele disse. Ele não disse isso. Sigam-me. Enquanto caminhamos,
e eu mesmo farei de vocês pescadores de gente. Mas venham, larguem as redes e venham. Isso muda, irmãos, radicalmente a maneira como nós entendemos o discipulado, a evangelização e o discipulado. Jesus não está simplesmente convidando 4 pescadores a mudar de profissão. Ele não pediu para mudar de profissão. Ele está redefinindo por completo a identidade daqueles homens. Eles não vão mais ser pescadores de peixes. Eles serão agora pescadores de homens, de gente. Eles eram pescadores de peixes e passariam a ser pescadores de pessoas. Numa outra tradução, de vidas, de almas. E o verbo usado por Jesus tem uma implicação que nós não podemos deixar de falar. O objetivo do chamado nunca é apenas ser salvo e ficar por ali, né? Ele chama para a gente ser salvo, para a gente ficar ali, confortavelmente sentados, recebendo bênçãos. O objetivo do chamado é o de ser transformado num instrumento. Ele nos transforma num instrumento que também alcança outras vidas, outras pessoas. É o que nos alerta um escritor cristão chamado Francis Chan. Escreveu um livro chamado Multiplique. O Francis Chan diz o seguinte: você está aqui, eu e você está aqui para dar continuidade, vejam só, continuidade à missão que Jesus nos deixou. Vão e façam discípulos. Nós não fomos chamados por Jesus para ficarmos como no hino nacional brasileiro, deitados em berço esplêndido. Ele nos chamou para sermos pescadores de gente. Tanto que ele disse: vão e façam discípulos. É aqui que muitos de nós, irmãos e irmãs, sinceramente, paramos no meio do caminho. Nós paramos no meio do caminho. Aceitamos Jesus como Salvador, e isso é maravilhoso. Isso já é motivo de imensa alegria e gratidão, mas nos esquecemos de que o convite de Marcos não termina com o convite sigam-me apenas, sigam-me, ponto. Ele continua, o chamado continua: eu farei de vocês pescadores de gente. Ser discípulo na Bíblia nunca é um estado parado, estático, de quem apenas recebe. É um processo dinâmico de quem é formado para, por sua vez, formar outras pessoas, formar outros discípulos. Esse é o chamado para cada um de nós. Esse é um chamado para você que aqui está me ouvindo nessa noite. E não adianta você pensar: não, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho jeito para isso, não estudei para isso. Jesus nunca perguntou isso. Sim, é para todos nós, e para você que está aqui assentado me ouvindo. Sim, é para você. Nós devemos, irmãos e irmãs, ouvir o chamado do Senhor e nos colocar à disposição para fazer discípulos. Discipular não é uma opção para os cristãos. Eu vou ver se eu quero fazer ou não. Não é uma opção. É uma consequência natural de quem verdadeiramente foi pescado, porque nós somos pescados. Se Jesus disse que ele faria daqueles discípulos pescadores de gente, um dia você foi pescado, um dia eu fui pescado. Nós somos pescados. Jesus não chama apenas para nos salvar, ele chama para nos transformar em pescadores, de peixes para pescadores. Pessoas que, ao serem alcançadas, aprendem a alcançar outras pessoas. Esse é o desafio, irmãos, para nós aqui da IPI de Cianorte. Foi pensando exatamente nisso que há 4 meses atrás nós iniciamos esse processo de discipulado aqui na igreja. Eu preparei o material, ele é exclusivo para os membros da igreja,
e temos estudado, e temos feito isso semanalmente. Irmãos têm sido desafiados a fazer isso, não como um programa a mais da igreja, não é um programa da igreja, não é uma atividade da igreja, não é. Precisamos romper com essa perspectiva, com essa percepção de que isso é um programa, que é uma atividade. Não é uma atividade, não é um programa, é um processo que nós devemos nos envolver para transformar vidas, para sermos instrumentos nas mãos de Deus para pescar gente. Esse processo que nós iniciamos aqui na igreja, irmãos, como eu disse, não é mais um programa na nossa agenda, no nosso calendário, mas é uma resposta, tem que ser uma resposta obediente à ordem de Jesus. E Ele disse para que nós fôssemos e fizéssemos discípulos. É uma resposta de todos nós. Nós percebemos que não bastava pregar o Evangelho e esperar que as pessoas sozinhas descobrissem como amadurecer na fé. Era preciso que irmãos e irmãs, nós, nos dispuséssemos a caminhar de perto com outras pessoas, um a um, exatamente como Jesus caminhou com Simão, com André, com Tiago e com João, ensinando, corrigindo, orando junto, comendo junto, vivendo junto, caminhando junto. Isso é discipulado. E o resultado começou a aparecer. Porque quando a igreja leva a sério o chamado de ser pescadora de gente e não apenas cuidadora de peixes, que é uma diferença muito grande. Nós não fomos chamados para sermos cuidadores de peixes, nós somos chamados para ser pescadores de gente. E quando a igreja leva esse chamado do Senhor Jesus a sério, ela deixa de ser mera cuidadora de peixes para ser pescadora de peixes. Ela se torna de novo o que sempre deveria ter sido: um organismo vivo que se multiplica, não um aquário que apenas conserva os peixinhos. Nós precisamos romper com essa visão, e esse é o desafio para todos nós. A terceira coisa que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa hora é que esse chamado de Jesus, que é feito a mim e a você, sim, Jesus está chamando você, é que esse chamado exige uma resposta. Diz o versículo 18, veja comigo: no mesmo instante, não depois, não no outro dia, não depois das desculpas, no mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Vejam, Simão, André, eles não disseram para Jesus: sabe o que é, Senhor? Está na hora do almoço, eu preciso levar os peixes lá para casa. Sabe o que é, Senhor? É que agora não vai dar, Senhor. Eu estou bem atribulado. Senhor, sabe o que é? Eu tenho que resolver umas coisas na minha vida que não vai dar, Senhor. O Senhor vai ter que esperar um pouquinho. Tem como você esperar um pouquinho? No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Versículo 20. Os filhos de Zebedeu chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Reparem, irmãos, reparem na velocidade dessas respostas. Marcos, que escreve o Evangelho, usa repetidamente a palavra imediatamente, logo em seguida. No original grego, eutis, como se quisesse que sentíssemos a urgência do momento. A palavra usada no original denota urgência, o chamado denota urgência, e a urgência tem uma resposta da mesma maneira imediata. É por isso, porque o chamado envolve urgência.
Não houve negociação, não houve um pedido de prazo para pensar melhor, não houve sequer uma despedida detalhada. As redes ficaram ali no mesmo lugar onde estavam, molhadas, largadas no chão do barco, no piso do barco. O pai ficou olhando os filhos se afastarem com um desconhecido. Essa aqui é a verdade. É impossível, irmãos, não notar, não perceber o custo dessa decisão. Houve um alto custo para aqueles homens. Simão e André abandonaram a sua fonte de renda. Tiago e João, os outros dois irmãos, deixaram para trás não apenas o trabalho, mas o próprio pai. Numa cultura em que a honra à família e a continuidade do ofício paterno eram valores centrais. Eles rompem com isso. E, no entanto, querido irmão, é exatamente esse tipo de entrega, largar a rede, mesmo quando dói, mesmo quando custa tempo, quando custa conforto, quando custa rotina. Esse é o chamado do Senhor para nós hoje. Mas é nesse mesmo chamado que Deus usa para produzir fruto eterno. Foi esse tipo de entrega que o Senhor Elias e a dona Odete fizeram, de um jeito ou de outro, guardadas as proporções. Eles largaram, talvez, a coisa boa de ficar em casa, como aposentados, sem ter gente para fazer um café, alguma coisa. Não, eles largaram noites, talvez, que podiam estar assistindo televisão, que é uma coisa terrível hoje em dia, para sentar-se à mesa com um vizinho, com um conhecido. Largaram a comodidade de manter os relacionamentos apenas dentro do círculo familiar, para abrir espaço para alguém de fora, para conversar sobre o Evangelho. Em outras palavras, eles largaram a rede. Eles largaram o tempo, o sofá, a rotina tranquila de aposentados, para investir com paciência numa vida. E o fruto veio. Esse vizinho chama-se Carlos Alberto. Ele veio domingo passado na igreja. Ele acompanhou os nossos irmãos. E há poucas semanas, depois de meses caminhando com esse casal, ouvindo as Escrituras, tendo suas perguntas respondidas com paciência, suas dúvidas sanadas, sendo cuidado, sem pressa e sem julgamento, o Carlos Alberto entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje ele está, entendemos, diante do nosso Deus. O Carlos Alberto, irmãos, é a prova viva de que quando alguém tem coragem de largar a rede, Deus sempre traz o peixe. Esse é o desafio para todos nós. E eu estou dizendo isso, irmãos, não é, como eu disse, não é para que os nossos irmãos Elias e Odete se sintam melhores, se sintam maiores ou melhores do que alguém. Não, não é isso. Eles são apenas uma ilustração para nós. Queridos irmãos, esse é o primeiro fruto visível da nossa rede de discipulado. Mas ele não precisava, e nem deve ser o último. Nós não sabemos o que vai acontecer com o Carlos Alberto. Mas a vida do Carlos Alberto vale mais do que o mundo inteiro. Nós não sabemos se o Carlos Alberto frequentará esta igreja, nós não sabemos. Mas ele aceitou Jesus Cristo. O nosso desejo é que ele esteja conosco, claro. Esse é o primeiro fruto, irmãos. Assim como Simão chamou André, Tiago chamou João, o modelo bíblico de discipulado nunca foi feito para se esgotar numa única geração de conversão. Isso vai se reproduzindo. Foi feito para se multiplicar. Discipulado é para se multiplicar. Cada pessoa alcançada se torna com o tempo alguém capaz de alcançar outra pessoa. Esse é o processo de discipulado saudável.
Foi assim que o evangelho, partindo de 4 pescadores, vejam, começou com 4 pescadores. A igreja, nós aqui hoje estamos aqui por causa daqueles 4 pescadores. Tudo começou com aqueles 4 irmãos. Tudo começou ali. Por 4 pescadores até então desconhecidos à beira do lago da Galileia. Chegou até nós aqui, 2000 anos depois, do outro lado do mundo. Para eles, né? Para nós, é o centro do mundo. Alguém, em algum momento da história, largou a própria rede para que o evangelho chegasse à sua família, à minha família, a mim. E agora chegou a nossa vez, irmãos, de largar a nossa rede. E eu pergunto, quem é o seu Carlos Alberto, o seu discípulo? Quem é o seu Carlos Alberto? Quem é o nosso Carlos Alberto? O Carlos Alberto é o discípulo do seu Elisa Donodete. E o nosso Carlos Alberto? Cadê? Onde está o nosso Carlos Alberto? Talvez seja um vizinho, um colega de trabalho, um parente que ainda não conhece a Cristo, um amigo que Deus colocou no seu caminho exatamente para que você, como esse casal, se disponha a caminhar ao lado dele por algum tempo. A rede de discipulado da nossa igreja está aberta, irmãos. Iniciamos essa rede. E este é um convite direto que Deus faz a mim e a você, a cada um de nós hoje. O convite é o mesmo que foi feito aos irmãos. Vamos seguir a Jesus Cristo. Vamos largar as nossas redes da rotina. As redes são as coisas da rotina. Portanto, concluindo, voltemos àquela manhã comum há 3 meses aqui. Um casal, uma mesa, um convite, um vizinho, nenhum sinal espetacular no céu, nenhuma nuvem, apenas uma vontade de fazer, apenas o desejo. E hoje aquele investimento aparentemente pequeno tem nome, tem rosto, tem uma cadeira, que é o Carlos Alberto. Essa história, irmãos, começou exatamente como a história de Simão, André, Tiago, João e depois deles, de todas as pessoas que foram convidadas, chamadas e chegaram até nós. Portanto, que Deus possa nos abençoar. A pergunta que fica, irmãos, para cada um de nós esta noite não é apenas: você já foi pescado por Jesus? A pergunta não é apenas essa. Mas para os que já foram alcançados, a pergunta que Marcos 1,17 coloca diante de nós é outra. Você está disposta a se tornar um pescador, uma pescadora de gente? Você está disposto a largar a sua rede, seu tempo, seu conforto, o seu sofá? Porque na maior parte das vezes é isso que nós temos, um sofá e uma televisão. Será que nós estamos dispostos a deixar isso para caminhar ao lado de alguém que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador? Que esta igreja, irmãos, que nós continuemos sendo cada vez mais uma comunidade de pescadores, que sejamos uma comunidade de pescadores e não apenas um aquário de peixes já pescados. Venham, sigam-me. Eu farei de vocês pescadores de gente. Esse convite ainda está sendo feito. E é feito hoje, para todos nós. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos fortaleça.